Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre produtividade. Geralmente as pessoas sempre estão me perguntando quando conversam comigo, seja pessoalmente, seja via rede social, Valério, o que você consegue fazer para poder fazer tanta coisa ao mesmo tempo? A gente te vê, você não para. Tem gente que me fala que eu sou imparável. Por quê? Nossa, a gente acompanha essas histórias. Você está trabalhando, na mesma hora você está em reunião, na hora que a gente vê, você está na festa, você está tomando cerveja. Gente, para a gente conseguir fazer muitas coisas, a gente precisa de ter técnicas, ferramentas para poder ajudar a gente no dia a dia. Não adianta a gente querer organizar a nossa vida de qualquer jeito. E a organização, eu já falo para vocês, é a primeira dica que eu dou. Porque quando você consegue se organizar, você consegue produzir mais, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. A gente fala, às vezes, nossa, meu dia passou rápido, minhas 24 horas não estão dando tempo de fazer nada, estou precisando de mais tempo. Uma coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte: assim como o meu dia, o seu dia também tem 24 horas. E o que a gente precisa fazer é aprender a organizar esse tempo para que a gente consiga fazer tudo. Fazer as coisas de trabalho, fazer as coisas de escola, quem estuda, fazer as coisas de casa e ter tempo para a gente também. Porque não adianta nada a gente correr o dia inteiro, correr o tempo todo e não conseguir ser feliz, ser tranquilo, fazer um exercício físico, cuidar da alimentação, tirar um tempo para descansar, que isso também faz parte para a gente poder ser produtivo. Então a dica número 1 é: seja organizado, arrume a melhor maneira para você de se organizar. Não é a maneira que eu faço que às vezes vai ser a melhor maneira para você. A minha forma de organizar meu dia é a agenda. Eu hoje eu uso a agenda do Google, eu tenho Gmail, então a minha agenda ela é sincronizada no smartphone, no celular e no computador também. Então, quando eu estou trabalhando no computador, minha agenda é a primeira coisa que eu abro. E no meu celular, eu estou de olho nela o tempo todo. Então, se eu estou numa reunião fora e eu agendo uma próxima reunião, eu já marco aquilo ali. Eu tenho os blocos de tempo para poder fazer cada atividade. Isso é uma aula que eu vou ter que tirar um dia desses para poder dar para vocês, de realmente como eu organizo a minha agenda, que é muito bacana. Prometo que em breve eu faço essa aula aqui também, tá bom? Mas arrume, veja qual a melhor maneira de você se organizar. Tem gente que ainda prefere a agenda de papel, tem gente que usa um planner pregado na parede e tá tudo bem. É só você ver a melhor maneira de você se organizar. A segunda dica que eu dou para vocês: existe uma regra que chama regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? A gente fica, às vezes, juntando coisas que a gente tem que fazer e fica procrastinando, fica procrastinando. E ao procrastinar, a gente fica com aquilo, ocupando a nossa cabeça, ocupando o nosso espaço no cérebro. E aí você deixa de produzir, de fazer outras coisas tão bem e com foco, porque você fica pensando naquilo ali que você tinha que fazer. Gente, tira 2 minutos e faz, acaba com aquilo ali. Tem coisas que a gente precisa resolver na hora, então já faz e libera a mente daquilo ali, libera de você ter que ficar pensando aquilo ali, libera um espaço na sua agenda logo. Então, regra dos 2 minutos. Aquilo que você precisa fazer, realmente é importante fazer, e você fica deixando para depois, faz. Fica livre daquilo ali, que você vai ver como que vai te ajudar na sua produtividade geral também, ok? Uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês é descobrir como o seu tempo está sendo gasto. O que acontece? Às vezes a gente fala assim: nossa, não estou tendo tempo para nada. Só que a gente está gastando nosso tempo de forma totalmente errada. Eu sempre ouço o André falar isso com os nossos alunos. Você, na sua empresa, você na sua empresa, você está gastando o seu tempo sendo ocupado ou produzindo. Porque você está ocupado não quer dizer que você está produzindo da melhor maneira. Às vezes você está fazendo coisas, gastando seu tempo ali com coisas que não vão te trazer resultado. E um dia produtivo, principalmente para nós empresários, é um dia que a gente fez resultado.
A gente abre a nossa empresa de manhã e o que a gente produz durante o dia tem que fazer com que ela no final da tarde, da noite, ela seja mais valiosa do que quando a gente começou de manhã, porque senão não justifica. Então é preciso estar muito atento em como você está gastando o seu tempo. O nosso tempo é precioso? É sim, e a gente precisa trabalhar com ele de forma que a gente faça o que é prioridade para gerar resultado para a nossa empresa. Uma quarta dica que eu queria dar para vocês aqui: use a tecnologia ao seu favor. Hoje em dia nós temos inúmeras tecnologias que a gente pode poder usar. Como eu disse, eu trabalho com a agenda do Google, onde eu coloco ali o meu dia a dia. Quem abre a minha agenda fala assim: Valéria, você é louca de tanta coisa que tem. Tem muita coisa, mas está organizado e isso me ajuda com que eu faça, né? Possa fazer muitas coisas. Então, veja qual a melhor maneira. A gente tem aí vários tipos de aplicativos hoje que ajudam muito. A gente tem vários tipos de planners que podem ajudar ali na sua organização diária, semanal, anual. Eu uso os três para poder, né, conseguir andar bem com tudo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então, uma dica é: procure dentro da tecnologia o que você tem que pode te ajudar também nessa produtividade. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica Pomodoro. Não sei se vocês conhecem. Se vocês procurarem, entrar lá no Google, é a do Tomatinho. A técnica Pomodoro, ela faz com que você ganhe tempo, porque eu tenho ela no meu computador. Então, se eu preciso fazer um trabalho focado, eu programo essa técnica para que nada mais me atrapalhe durante aquele tempo. Então, redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, fica tudo bloqueado. Então, nada tira a minha atenção. Então, isso é um dos aplicativos, é uma das formas que eu uso para poder manter meu foco e assim eu produzir mais naquele espaço de tempo ali onde eu estou usando. Então, fica aí a dica. Procura lá, vai lá no Google, procura Pomodoro, que vocês vão ver, é muito legal de usar para poder ajudar a melhorar a produtividade. Uma quinta dica número 5, revise as suas tarefas semanalmente. Porque às vezes a gente cria aquele calendário, cria uma organização semanal pra gente, e principalmente no início, a gente ainda não sabe se aquilo vai ser a melhor maneira realmente de dividir a nossa agenda. Então é bom no final de toda semana ou no início de cada semana. Eu geralmente faço isso no domingo, gente. Domingo à tardinha, à noite, eu gosto de dar uma olhada em como vai ser a minha semana e dou uma revisada para ver se tem alguma coisa que eu poderia melhorar, às vezes que não está fluindo bem. Eu tenho dias que eu estou no escritório, que eu trabalho no escritório em casa, tem dia que eu trabalho no escritório, né, aqui no shopping. Então, eu preciso de revisar para ver se está tudo da melhor maneira, porque sempre a gente vai achando espaços na agenda para poder melhorar, para ver o que eu posso ali juntar, que eu posso resolver de uma maneira mais rápida, se eu posso criar blocos para poder, por exemplo, pagar conta. Então, é legal a gente revisar semanalmente tudo que a gente está fazendo. E sempre com o quê? Com foco na produtividade. Do jeito que eu estou elencando, que eu estou dividindo as minhas tarefas da melhor maneira, onde eu posso ser mais produtivo. Então, isso é muito legal de fazer também, ok? Uma dica muito bacana é o quê? Estabelecer diariamente 3 tarefas principais para você fazer no dia a dia. Porque se a gente for elencar tudo no papel, a gente vai ter, sei lá, 10, 20, 100 tarefas pendentes, coisas que a gente precisa de fazer. E com foco na produtividade, é preciso que a gente defina realmente quais são aquelas tarefas que são prioritárias. E, gente, quais são as 3 tarefas prioritárias de um empresário? As 3 tarefas que vão te trazer resultado. O tempo todo vocês vão ver eu falando disso aqui. Resultado é o que importa pra gente que é empresário. Tem muitas coisas importantes para se chegar no resultado? Tem, mas é o número 1. Eu já falei anteriormente. Se você começa o dia, você entra na empresa e ela vale 10, você tem que sair à noite ela valendo 10,1. Mas não pode ser o mesmo valor, você produziu naquele dia. Então, estabeleça sempre
Quais são as 3 tarefas principais que eu preciso fazer, que eu preciso executar para poder fazer com que a minha empresa, no final do dia, tenha um valor maior do que quando eu comecei o dia. Uma outra coisa muito bacana, estabeleci 3 atividades legais, mas foque uma atividade por vez. Às vezes a gente pensa que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, isso é produzir e não é. Produzir é você focar, porque quanto mais você foca, mais rápido você faz. Então, por exemplo, se você tem que fazer um planejamento, se você tem que avaliar ali uma DRE, seus custos, suas despesas, foca naquilo ali. Uma coisa bacana é você tirar isso já na sua agenda, o tempo para essas avaliações, para essas análises que você precisa fazer, mas evitar também interrupções, porque às vezes você está fazendo uma coisa, vem um funcionário e chama, o telefone toca, então assim, prioriza uma coisa de cada vez e foca, com muito foco, porque quando a gente foca, a gente faz de forma mais rápida, porque você está com a sua atenção dirigida para aquela atividade. Ok? Uma outra coisa, uma dica legal para você ser mais produtivo durante o dia é você fazer pausas. Por quê? O nosso cérebro não aguenta ficar ali 10, 12 horas trabalhando sem parar. Então é preciso que a gente tire, sei lá, pelo menos de 2 em 2 horas, 1h30, uns 10, 15 minutos de pausa. Vai tomar um café, vai tomar uma água, dar uma levantada, né? Se você trabalha muito sentado, para quê? Para você relaxar, para você descansar. Essas pausas fazem bem pra gente poder voltar de maneira mais produtiva, porque senão a gente vai ficando muito cansado e acaba não produzindo da forma que a gente precisava. Então, uma dica é: faça pausas, no máximo aí a cada 2 horas, tire aí 10, 15 minutos para você dar uma relaxada, dar uma esparecida, às vezes até fazer uma leitura, mas às vezes olhar para o tempo e não fazer nada também, que isso vai te fazer muito bem e vai te ajudar a produzir mais no final do dia. Uma coisa que me ajudou muito na minha produtividade e que eu tinha um problema muito sério com ela, e eu imagino que muitos de vocês também têm. Aprender a dizer não. Por quê? Gente, a maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme de dizer não. E a gente dizer não, não quer dizer que a gente está sendo chato, que a gente está sendo rude, que a gente está sendo egoísta. Quer dizer que naquele momento eu estou com foco no meu trabalho. E, principalmente dentro da nossa empresa, se você é um líder que ainda não trabalhou bem a sua liderança, que não delega bem, você vai ter interrupções todos os dias, por todas as horas. E isso te tira do seu foco e prejudica a sua produtividade. Muitas coisas a gente precisa falar não para elas, muitas pessoas a gente precisa falar não para elas. Sabe aquele funcionário que toda hora ele vem te perguntar uma coisa? Por quê? Porque às vezes ele não quer assumir uma responsabilidade. Mas o problema não é dele não, é seu, sabia? Então a gente precisa de aprender a treinar, a delegar para os nossos funcionários, lógico, com responsabilidade, mas a gente precisa também aprender a dizer não para as pessoas. Porque naquele horário, naquele tempo que você estabeleceu para fazer aquela atividade, para fazer uma análise, que vai fazer com que você seja mais produtivo ou que você traga mais resultados para sua empresa, evite interrupções. Avise a turma, fala, gente, nesse horário ninguém me interrompe. Se vier alguém, faz voltar, fala, olha, agora não posso te atender, volto daqui meia hora. É muito importante a gente aprender a dizer não. E eu sei que às vezes é difícil, mas tenta, faz aí uma primeira experiência se você tem dificuldade em dizer não. Eu sempre falo que dizer não foi libertador. E vocês vão ver, porque aí você vai conseguir focar melhor no seu trabalho, na sua atividade ali que você está fazendo naquela hora, ok? E eu queria dar aqui uma última dica para vocês, que é o quê? Quando a gente está trabalhando com muito foco em resultado, em produtividade, e principalmente empresários que geralmente a gente precisa, né, de estar o tempo todo inovando, mudando a direção de coisas que às vezes a gente planejou e não está dando certo. E uma coisa dá errada e às vezes mina
né, o dia da gente, sabe? Tipo assim, nossa, aconteceu isso e acabou com o meu dia. Gente, isso com empresário não existe, não pode. A gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar gerando riqueza para nossa empresa. A gente tem que estar gerando valor para ela o tempo todo. Então, ok, aconteceu uma coisa, não tá legal, às vezes é melhor ir embora para casa. Mas se você tá ali, aceite os erros, porque eles vão acontecer o dia todo, o tempo todo dentro da sua empresa. Erros seus, erros dos seus funcionários. E o que que acontece? A gente precisa de aprender a aceitar esses erros e fazer o quê? Continuar trabalhando, continuar em cima daquilo ali. Olha, eu errei. O que que eu preciso de aprender? O que que eu preciso de corrigir para que isso não aconteça mais? Muita gente desiste quando tem um problema, quando acontece um erro, fala assim, ah, não quero mais mexer com isso, trabalhar com isso. Nossa, a gente tentou, planejou, deu errado, muda tudo. Gente, erros vão acontecer, a gente precisa identificar, ver o que melhorar e continuar trabalhando. Resiliência, a gente precisa de ter resiliência, aprender, né, a lidar com problemas, a lidar com erros. Então, quando a gente aprende isso, o que que acontece? Aumenta e melhora a nossa produtividade. Por quê? Você não vai perder o foco, você vai ver que errou, você vai atuar em cima dele e resolver. Às vezes a gente abandona aquilo ali e quando vai ver, deu um problema maior. Então, foco. Errou, foco no erro, resiliência para poder resolver os problemas, e é isso. Quando a gente aprende a lidar com os erros, a nossa produtividade, o nosso resultado melhora também.